Jejum intermitente, o que de fato ele é e como fazer jejum intermitente do jeito certo. Bom, se você não me conhece, meu nome é Pedro Camargo e aqui no canal Batata Samba eu falo há mais de 8 anos sobre como ter uma alimentação saudável, emagrecer, manter a energia lá em cima e principalmente viver uma vida longa e feliz. Então, se você se interessa por alguns desses temas, já se inscreve aqui no canal e aperta o sininho, seja muito bem-vindo, porque hoje você vai ter acesso a informações muito importantes e direto ao ponto sobre a prática de jejum intermitente. Vamos lá. Como o próprio nome diz, o jejum intermitente nada mais é do que ficar intermitentemente em jejum. O que significa essa palavra, né? Comprida, um nome meio estranho. Isso significa que em alguns momentos você vai estar se alimentando e em outros momentos você vai estar jejuando, né? Porque se a gente fizesse um jejum que não fosse intermitente, a gente seria esses monges que não comem, não se alimentam e fazem greve de fome. A ideia do jejum intermitente não é essa. Então, em determinado período de tempo a gente vai estar na nossa janela de alimentação e em determinado período de tempo a gente vai estar na nossa janela de jejum, né? Então, o jejum intermitente nada mais é do que isso. Tendo em vista o que é o jejum intermitente, né? Existem algumas formas de você colocar essa estratégia em prática. Você pode, por exemplo, ficar 12 horas em jejum, 16 horas em jejum, 24 horas em jejum, enfim. Existem vários protocolos para você fazer jejum intermitente e alguns desses protocolos envolvem, inclusive, alimentação durante o jejum. Como assim, Pedro? Você acabou de me falar que o jejum intermitente é o fato de você ficar sem se alimentar durante determinado período de tempo? Calma, que eu já vou explicar. Mas, antes disso, bora para as formas mais populares de praticar jejum intermitente. Eu vou falar sobre os benefícios e malefícios de cada um desses formatos. A primeira forma e uma das mais populares maneiras de praticar o jejum intermitente é seguindo o famoso protocolo Eat, Stop, Eat, que vem do inglês e significa comer, parar e comer, né? Então, por que ele tem esse nome? Porque esse protocolo, que ficou muito famoso a partir do livro de um pesquisador, autor chamado Brad Pilon, o livro inclusive é chamado, né, de Eat, Stop, Eat. Segundo esse protocolo, o jejum intermitente seria praticado da seguinte forma: você faz uma refeição comum, por exemplo, o seu almoço, e fica 24 horas sem se alimentar, sendo que a sua próxima refeição, seguindo esse protocolo, vai ser só dali 24 horas, vai ser novamente o almoço do dia seguinte. Segundo o Brad Pilon e segundo esse protocolo, é algo que eu concordo inteiramente, você não deve fazer esse jejum intermitente todos os dias, principalmente porque lembra que o jejum intermitente envolve a gente se alimentar e a gente não se alimentar. Quando a gente faz jejuns muito longos, repetidamente, né, com grande recorrência, a gente acaba esquecendo, deixando de lado algo extremamente importante quando a gente busca ter mais saúde, emagrecer, ter mais qualidade de vida, ter bem-estar, ter uma boa aparência física, que é a alimentação. Se você está quase sempre jejuando, fazendo uma refeição por dia, é muito difícil que você consiga se alimentar com qualidade. E é exatamente esse um dos defeitos, né, do jejum de 24 horas. Porém, segundo o próprio Brad Pilon propõe, você pode fazer o jejum Eat, Stop, Eat entre 2 e 3 vezes por semana, tá certo? Dessa forma, você vai ficar sem se alimentar 2 ou 3 dias na sua semana, né? Períodos de 24 horas. Não quer dizer que você vai acordar e dormir sem se alimentar, pelo contrário, a ideia é que você coma pelo menos uma refeição no seu dia todos os dias. Porém, esse jejum vai ser feito entre 2 e 3 vezes na semana. Então, por exemplo, você almoça na segunda-feira e depois volta a comer só no almoço da terça. Aí na sua terça você almoça, toma um café da tarde, janta normalmente. Na quarta-feira você toma um café da manhã, faz o seu almoço, janta normalmente e você volta a repetir esse jejum intermitente na quinta. Então vamos supor que você almoça na quinta e a sua próxima refeição vai voltar a ser só na sexta-feira, né? 24 horas depois do almoço do dia seguinte. Então, você poderia fazer isso entre 2 e 3 vezes na sua semana, porque dessa forma você garantiria os resultados de emagrecimento, saúde e bem-estar do jejum intermitente, ao passo que você conseguiria também manter uma boa ingestão de nutrientes, de proteínas, para se manter saudável, né, durante o jejum intermitente. Esse protocolo, ele é bastante interessante, porque você, fazendo da forma correta, né, você consegue manter a sua dieta normal entre 4 e 5 vezes na semana, o que pode ser muito importante para várias pessoas, ao mesmo tempo que nos períodos de jejum você não fica muito se preocupando com o relógio, né? Nem nada assim. Então você só almoça e coloca na cabeça que a sua próxima refeição vai ser o almoço do dia seguinte. Pessoalmente, eu não consigo muitas vezes ir dormir
sem me alimentar. Então, quando eu faço o jejum de 24 horas, eu gosto de, ao invés de só almoçar no dia, deixar para comer só no jantar. Então, eu faço um bom jantar, isso me ajuda a dormir melhor, isso me ajuda a dormir bem. E a minha refeição no dia seguinte volta a ser só o jantar. Então, um dos principais benefícios desse protocolo de jejum é a facilidade. E um dos principais prejuízos, né, uma das principais dificuldades dele, pode ser a dificuldade de você ficar 24 horas sem comer. É um período bastante extenso, principalmente para quem nunca fez jejum intermitente, e eu pessoalmente não indico que ninguém comece assim. Dentro da mentoria Batata Sando, meus alunos têm acesso a diversas maneiras, diversas formas para começar o jejum intermitente, e com certeza a primeira forma que eu indico não é essa. Por isso agora vamos para a segunda forma de fazer jejum intermitente que eu vou trazer aqui para vocês, que é a forma chamada when. When em inglês é de quando, né? Essa segunda forma de fazer jejum intermitente ela é extremamente mais simples do que a primeira. Por outro lado, ela é extremamente mais difícil de dar certo com pessoas iniciantes. Como o nome diz, né, o when vem de quando, e essa forma prega que a gente deve se alimentar quando a fome aparece e não se alimentar quando a fome não aparece. Então, uma das principais dificuldades de iniciantes fazerem esse protocolo de jejum intermitente pode ser a ansiedade. Muitas pessoas podem ficar ansiosas, pensando na próxima refeição, pensando no momento ideal de quebrar o jejum intermitente, e elas acabam não conseguindo, de fato, fazer um período mínimo de jejum. Então, às vezes, a pessoa está tão pilhada ali, querendo sentir se está com fome, sentir que está com fome, que acaba tendo uma fome emocional, uma fome psicológica e, consequentemente, não consegue fazer um período mínimo nem de 12 ou 14 horas de jejum. Então, eu não indico. Por outro lado, se você é uma pessoa já adaptada ao jejum intermitente, que já faz uma dieta low carb, por exemplo, já faz uma alimentação que coloca o seu corpo para queimar gordura como fonte de energia, pode ser interessante, sim, que você adapte o protocolo WEN à sua rotina. E como você faria isso? Você pode, por exemplo, seguir a sua alimentação low carb normal, então uma dieta baseada em carnes, ovos, verduras, proteínas, gorduras saudáveis, e quando você não tem fome, você faz o jejum intermitente, e quando você tem fome, você quebra ele com uma refeição completa, uma refeição como tem que ser feita, né? Inclusive, se você quer começar a fazer uma dieta low carb que vai te trazer resultados de forma natural, onde você não precisa ficar contando carboidratos nem calorias em tudo que você come, ou se você já está fazendo, mas quer melhorar os seus resultados, quer ter um acompanhamento próximo e uma orientação passo a passo, aqui embaixo estou deixando o link para te mostrar melhor como funciona a mentoria Batata Sando, que é o meu programa passo a passo, onde a gente utiliza um método low carb natural dentro de um grupo VIP de suporte no WhatsApp, onde você vai ter realmente todo o passo a passo para sair do zero, começar na low carb, melhorar a sua estratégia e ter resultados definitivos no emagrecimento. Para você ver um pouquinho mais, é só tocar aqui no link que eu deixei na descrição e você já vai abrir uma página com todas as informações. Então, eu estou trazendo o protocolo WEN aqui para falar para vocês, principalmente porque ele vai ser de grande ajuda para quem já faz uma alimentação low carb, já está com uma fome reduzida, já está conseguindo controlar melhor o apetite, porém quer começar o jejum, pode ser uma excelente forma, né? Ir sentindo o seu corpo e se alimentando de acordo com a fome, ou seja, comer quando tem fome, não comer quando está sem fome, tá certo? A terceira forma de fazer jejum intermitente, pessoalmente é a forma que eu mais gosto para quem está começando. Sinceramente, não tem forma melhor do que essa, na minha opinião. Por quê? Porque ela é fácil de começar, ela é fácil de encaixar na rotina, você não precisa ficar mudando o seu jejum intermitente todos os dias, você pode fazer ela diariamente, porque não vai te causar prejuízo, não vai te trazer malefícios. E essa forma de fazer jejum intermitente é o chamado jejum 16/8, ou então jejum Linguens, né? O que significa Linguens? Esse jejum ele foi elaborado, inclusive, para atletas de fisiculturismo, principalmente, conseguirem ter ganhos limpos nos seus treinos de hipertrofia. Dessa forma, esse é uma forma de fazer jejum intermitente onde você não tem risco nenhum de perder massa muscular, onde você consegue, inclusive, ganhar massa muscular sem nenhum problema, exatamente porque você vai estar conseguindo se alimentar de forma adequada. Lembra lá no começo que eu disse que um dos grandes empecilhos do jejum intermitente muito prolongado é a falta de alimentos saudáveis na dieta? Então, quando a gente coloca em prática o jejum Linguens, a gente vai conseguir fazer entre 2 e 3 refeições boas no dia. Isso é extremamente importante para quem está querendo emagrecer, manter uma boa forma física, manter um corpo bonito, principalmente ter energia e ter bem-estar. Dessa forma, como que funciona o jejum Linguens, né? Você vai, por exemplo, ficar 16 horas sem se alimentar no seu dia e se alimentar numa janela de 8 horas. E como isso funcionaria na prática? Vamos supor que você jantou às 8 horas da noite, você acabou seu jantar às 8 horas da noite, você vai entrar no seu jejum.
você não come mais nada nessa noite. No dia seguinte, você acorda, você pula o café da manhã e você volta a fazer a sua primeira refeição no dia seguinte a partir do meio-dia. Dessa forma, você ficou 16 horas em jejum, das 20 horas da noite anterior ao meio-dia do dia seguinte, e você vai se alimentar nesse dia entre as 12 horas e as 20 horas. Dessa forma, você pode, por exemplo, almoçar ao meio-dia, tomar um lanche, um pré-treino, se você vai à academia às 4 da tarde, e depois jantar às 8 horas da noite. Você percebe que você não vai ter uma grande privação de alimentos, você vai conseguir iniciar o seu jejum de uma forma mais fácil, porque você teoricamente tem que pular só uma refeição, se você faz café da manhã, almoço, lanche e jantar, então você pula menos refeições. E fato é que a maioria das pessoas que se alimenta com uma dieta densamente nutritiva, que faz, por exemplo, uma alimentação low carb, completa, bem rica em nutrientes, essas pessoas não acordam com muita fome. Algumas podem até acordar, mas é bastante raro. A maioria das pessoas que está numa dieta legal, elas conseguem tranquilamente, de repente, ficar sem comer de manhã, a fome começa a aparecer ali 11 e pouquinho, você vai estar entretido no seu trabalho, no seu estudo, e quando você vê, já chegou a hora de almoçar. Então é muito interessante, porque você consegue implementar de uma forma fácil, você respeita a fome do seu corpo pela manhã, não precisa acordar desesperado para comer, consegue dormir meia horinha a mais, já não precisa acordar e preparar o café da manhã, você já acorda pronto para se trocar, tomar um banho e partir para as suas atividades, e principalmente você fornece nutrientes, proteínas e minerais para o seu corpo, né? Então você consegue perder peso sem que falta de nutrição seja nenhum tipo de problema. Antes de ir para o último protocolo, já me conta aqui embaixo qual dessas formas de fazer jejum parece a melhor para você que está começando, e já me segue aqui nas redes sociais. Eu sou bastante ativo no meu Instagram, batata.assando, eu estou sempre abrindo caixinha de perguntas, eu estou sempre fazendo conteúdo por lá. Então, se você está gostando desse vídeo, me segue lá no Instagram, que a gente fica muito mais pertinho e tem muito mais coisa boa por lá. Agora, indo para a última forma de praticar jejum intermitente, a gente tem esse jejum que é um pouquinho estranho, que eu já vou explicar para você, mas basicamente ele é uma forma de jejuar que possibilita que você coma alguns itens durante o seu jejum. Como assim? Isso não quebraria o jejum? Para alguns pesquisadores, sim, isso quebraria o jejum. Para outros pesquisadores, não quebraria o jejum. Mas vamos lá, vamos explicar primeiro o que é isso, né? Esse tipo de jejum é chamado a dieta do guerreiro. Ele foi criado e desenvolvido por um pesquisador se baseando na forma que os guerreiros lá do Império Romano se alimentavam. Esses guerreiros, eles treinavam durante o dia em jejum, sem comer, porém, como eles tinham fome, né? Eram pessoas normais fazendo grande quantidade de exercícios físicos, eles acabavam comendo tudo que eles tinham acesso. Então, uma fruta no chão, pegava e comia, uma castanha, uma noz, uma batata, um restinho de carne, enfim. Eles podiam comer tudo que eles viam pela frente, porém eles não lhes era fornecido nenhum tipo de alimento, né? Dessa forma, eles ficavam ao longo do dia comendo pequenas quantidades de petiscos, beliscos que eles encontravam, porém sem fazer grandes refeições. Ao final do dia, no cair da noite, a refeição lhes era fornecida e eles comiam, então, dessa forma, uma vez por dia, boas refeições, e ao longo do dia, pequenos belisquinhos, pequenos petiscos. E por que essa forma de alimentação é considerada um tipo de jejum intermitente? Exatamente porque algumas linhas de pensamento aceitam que a gente coma algo em torno de 100, 200 calorias por dia, principalmente se elas forem vindas de gorduras e proteínas. Segundo quem pensa, né, quem estuda essa linha de jejum, o nosso corpo, o nosso metabolismo não se altera quando a gente come pequenas quantidades de alimentos espaçados ao longo do dia e principalmente alimentos que não sejam processados, industrializados e açúcares. Dessa forma, existe esse método de fazer jejum intermitente. Eu estou passando ele aqui para você porque ele é uma forma bastante popular. Se você pesquisar, principalmente em inglês, você vai achar bastante informação de como fazer, né, a dieta do guerreiro. Por outro lado, se você está querendo colher benefícios de emagrecimento, se você está querendo colher benefícios de autofagia celular, se você está querendo colher benefícios inclusive de praticidade, não indico que você tente começar pelo jejum chamado de a dieta do guerreiro. Por outro lado, se você é uma pessoa que já está familiarizada com vários tipos de jejum e quer testar no seu dia a dia como é, de repente, ficar um período maior sem comer, você pode até tentar um jejum de 24 horas. Porém, ao longo do dia, se você ainda está se sentindo com fome e beliscando para você não ficar com fome, né, que a ideia do jejum não é passar fome, você pode testar também. Essa é uma forma que muita gente considera válida para fazer jejum intermitente e que pode sim te trazer resultados caso você se adapte bem a ela.
tá certo? Então, me conta novamente aqui embaixo qual dessas formas você achou melhor, você achou mais palpável, você achou mais interessante de praticar jejum intermitente. Você já sabia que existia um método de jejum onde a gente pode comer durante ele? Bom, é um pouquinho estranho, né? Mas é a realidade, é isso que os autores, livros e a ciência traz pra gente sobre jejum intermitente. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos importantes para o seu emagrecimento, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Aqui eu estou sempre falando sobre dieta low carb, cetogênica, trazendo diversas receitas, enfim. Se inscreve no canal e clica aqui embaixo para conferir outros vídeos aqui que também vão ser muito úteis para você. Combinado? Eu também estou deixando aqui embaixo o link onde você tem mais informações sobre o meu programa de mentoria, a Mentoria Batata Assando. Então é só clicar aqui embaixo e você já vai acessar uma página com todas as informações. Tem uma aula lá muito interessante, onde eu apresento todo o nosso método, eu falo exatamente o caminho que você precisa trilhar para emagrecer de vez, enfim. Lá dentro a gente tem uma metodologia muito interessante, que não envolve contar carboidratos nem calorias. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só clicar no link que eu estou deixando aqui na bio. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente segue junto. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!